A partir de agora, nós veremos duas interpretações do que é entropia. A primeira é que ela pode ser vista como uma degradação de energia, e a segunda é a visão estatística da entropia. Para essa primeira parte, eu retomo aquele esquema que nós apresentamos na aula anterior, onde nós temos aqui esse ciclo que contém, então, um ponto I e um ponto F, e dois caminhos que são reversíveis, portanto, todo o ciclo é reversível. Usando esse ciclo, nós definimos, usando também o teorema de Clausius, como que nós calculamos a entropia ao longo deste processo. E depois eu introduzi o caso do ciclo irreversível, né, trazendo então um dos trechos do ciclo aqui, no caso, nesse esquema, a parte 1, que é uma parte irreversível. E nós introduzimos a maneira de calcular a entropia ao longo do ciclo da parte irreversível deste ciclo. E nós vimos que a receita é imaginar um processo reversível que leva o sistema entre os mesmos estados inicial e final. Então nós calculamos ao longo deste processo reversível, e como a entropia depende apenas dos pontos inicial e final, então nós automaticamente temos também a entropia do sistema ao longo do caminho 1. Mas se a variação de entropia de um sistema, né, ao longo do caminho 1, que é irreversível, e ao longo do caminho 2 é a mesma, o que muda, né, para a entropia do sistema em processos reversíveis e em processos irreversíveis? Na verdade, não muda nada para o sistema. A entropia do sistema é a mesma, porque ela independe do caminho, ela é uma função de estado. O que vai mudar é a variação da vizinhança. A entropia da vizinhança vai ser diferente num caso de processo irreversível e num caso de um processo reversível. Então vamos agora ver um exemplo de como funciona essa questão da degradação de energia num sistema, num tipo de processo que a gente já viu várias vezes, que é o de expansão livre de um gás, né? Então aqui nós temos aquele processo onde tem o gás está concentrado num lado do recipiente, tem uma partição, quando ela é aberta, o gás então se expande e ele obtém um estado final onde a pressão aqui é uma certa PF, a gente não sabe muita coisa sobre ela, não nos interessa nesse ponto. O volume final é 2 vezes o inicial, isso porque nós construímos assim o problema, né? Então o volume no qual o gás estava concentrado no momento inicial é metade do final, e a temperatura final é igual à temperatura inicial, porque este processo aqui nós vimos que é um processo isotérmico. E a gente vai comparar esse processo irreversível a um outro processo que é reversível e que tem os mesmos estados inicial e final, ou seja, PF, VF, que é igual a 2 vezes VI, e a temperatura final, que é igual ao inicial. Que processo é esse? É um processo onde este mesmo gás ideal, está colocado dentro de um recipiente com paredes adiabáticas, exceto a parede de baixo, que está em contato com o reservatório térmico. Então este gás recebe calor, ele se expande mantendo a sua temperatura constante, então ele vai de um valor VI, que é igual ao inicial aqui, até um valor final que é igual ao valor inicial neste ponto aqui. Então este pistão vai se expandir. Notem que nós temos aqui uma molinha que vai absorver a energia que este material aqui, né, está. Então, ao se expandir, ele está cedendo uma energia que está sendo concentrada na mola. E a gente vai voltar a este ponto daqui a pouquinho. Então, a gente acabou de discutir a receita para calcular a entropia neste caso, é justamente calcular a entropia deste caso, que é reversível e nós sabemos fazer. Então, ao fazer isso, a gente retoma a entropia de um gás ideal nas variáveis T e V, que nós também já calculamos. Substituímos valores aqui, então, né? TF é igual a TI, isso aqui, esse termo aqui é 0, porque esse logaritmo de 1 é 0. E aqui, então, nos sobra, como o volume final é igual a 2 vezes o volume inicial, então nos sobra que a variação de entropia é NR logaritmo natural de 2. Então, nós temos aqui que a variação de entropia do gás num processo reversível é igual à variação de entropia do gás num processo irreversível, né, que leva o sistema entre esses estados inicial e final, e isso aqui então é igual a NR ln de 2. Bom, então
ok, se isso aqui, né, se a variação de entropia nos dois casos para o gás é a mesma coisa, a diferença vai estar então na vizinhança. Tá? Então, pessoal, aqui eu reescrevi aqui a variação de entropia do universo, é a soma da variação de entropia do sistema gás mais a vizinhança. A mesma coisa vai acontecer no caso do processo reversível, então eu retomo aqui a variação de entropia do universo, é igual à variação de entropia do gás mais da vizinhança. Aqui, lembrando que o conceito de universo não é o universo cosmológico, mas é aquele sistema que amplia a vizinhança a tal ponto de que a soma da vizinhança mais o sistema pode ser vista como um sistema isolado. Agora que nós temos essa parte aqui, vamos pensar num passo adiante. Então, nós sabemos que num processo irreversível, a entropia do universo só pode aumentar. E que num processo reversível, isso aqui é igual a zero. Então, o que está acontecendo, né? Se a entropia do gás no processo irreversível é NR logaritmo natural de 2, que é a mesma do processo reversível, a diferença só pode estar nas vizinhanças. Então, vamos ver um pouquinho o que está acontecendo aqui. No caso do processo irreversível, aqui deste processo irreversível, a variação de entropia da vizinhança é zero. Por quê? Porque este gás aqui está com as paredes isolantes. Então, a vizinhança do gás, ela já não troca mais calor com ele, né? Então, as paredes são isolantes, então a variação de entropia, neste caso, é zero. No caso do processo reversível, a vizinhança é o próprio reservatório térmico. A vizinhança desse sistema, que é o gás, é o reservatório térmico. Então, o que está acontecendo? Todo o calor que o gás está recebendo e está aumentando a sua entropia está saindo do reservatório térmico, né? Então, a variação de entropia da vizinhança ela vai ser igual a menos a variação de entropia do gás. Então, o que vai acabar acontecendo, para resumir isso aqui, é que a variação de entropia do universo, no caso do processo irreversível, é igual à variação de entropia do gás, porque aqui, essa aqui é zero, né? E isso aqui é maior que zero. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui é que no caso do processo irreversível, aconteceu uma energia que se degradou, né? A energia que o gás usou ali para se expandir, ela é uma energia que vai provocar então uma certa variação de entropia e ela não será compensada por nada que acontece na vizinhança. A vizinhança então está isolada do resto do sistema. No caso do processo reversível, o que está acontecendo? O gás, então, ele vai receber esse calor que é fornecido, né, pelo reservatório, ele vai se expandir, ele vai armazenar a energia na mola, energia potencial elástica, e depois, então, essa energia potencial elástica vai fazer com que o pistão desça novamente e este calor possa ser transferido novamente para o reservatório térmico. E, portanto, este processo, então, ele consegue ser reversível. Essa energia gasta para se expandir não é degradada. Notem que degradar a energia não significa dizer que ela não se conserve. Significa dizer que nós não conseguimos aproveitar a energia que foi gasta no sistema para fazer com que o processo seja reversível. Vamos fazer um exemplo, então, de como esses conceitos aparecem num problema. Então, aqui nós temos um copo com 200 gramas de água a temperatura de 10 graus Celsius, que é colocado num lago cuja temperatura é de 20 graus Celsius. E depois de um certo tempo, a água que estava dentro do copo entra em equilíbrio térmico com o lago. Considere o lago como reservatório térmico e responda: qual é a variação de entropia da água contida inicialmente no copo, a variação de entropia do lago e do universo, e com base no resultado do item A e na segunda lei da termodinâmica, o que se pode afirmar quanto à reversibilidade do processo. Então, aqui eu trouxe novamente aquele esqueminha, né, onde eu mostrava o sistema, que é o copo de água, que estava inicialmente a 283 Kelvin, já transformei aqui, né, para não dar problema, lembrando que sempre que a gente trabalha com entropia ou a segunda lei da termodinâmica, a gente tem que usar as escalas Kelvin. A vizinhança é o lago,
e o lago ele estava a temperatura de 20 graus Celsius ou 293 Kelvin e ele permanece porque ele é um reservatório térmico. Nós já discutimos sobre esses conceitos, mas essencialmente ele é tão grande, tão massivo, com tanta capacidade térmica que não importa se ele cede um pouco para a água, ele não muda a sua temperatura. E o universo, então, é a água do copo, que é o sistema, mais o lago. No conceito que a gente acabou de conversar, não na ideia do universo cosmológico, mas aquele conceito onde eu tenho um sistema mais uma vizinhança tão grande que eu posso considerar que, além dela, o sistema está isolado. Após o equilíbrio térmico, então, a temperatura final do sistema vai ser igual à do lago. Nós conversamos, então, que o lago é um reservatório térmico, então a água vai atingir essa mesma temperatura de 293 Kelvin. E o calor que o lago cede à água é, então, igual em módulo, né, em valor absoluto, ao calor que a água recebe do lago. Né? Mas quem perde calor é o lago, então o QL é menos o valor que a água recebe. E nós podemos calcular isso como o calor, né, que é MACA delta A, que é esse calor aqui que a água recebeu do lago. E, por fim, a gente tem que calcular qual é a variação de entropia do universo, que é igual à variação de entropia da água mais a do lago, que é, então, a vizinhança. Como que nós calculamos a variação de entropia? Então, lembrando aqui, né, que a variação de entropia da água, ela tem que ser calculada levando em conta que a sua temperatura varia. A do lago tem que ser levada em conta que ele age como um reservatório térmico, portanto sua temperatura se mantém. Isso aqui vai nos permitir ver claramente como é que calcula a variação de entropia nesses dois casos aqui. E por fim, lembrando, né, que nós temos que, para calcular a entropia do universo, tem que calcular a soma da variação de entropia nesses dois do sistema mais vizinhança. Então, retomando, né, o valor da variação de entropia da água, eu retomo aqui a definição de entropia, né, que é a variação, então, é dQr, né, a troca de calor de maneira reversível sobre T. Isso está só nos indicando que nós precisamos pensar num processo reversível para calcular essa troca, né, de calor. Nós já trabalhamos sobre isso numa aula anterior, onde nós imaginávamos que a água, nesse caso aqui, ela passaria por sucessivos reservatórios térmicos, né, para imaginar a troca de calor. E na prática, então, o que a gente faz? A gente substitui esse dQ aqui como sendo a MC delta T, né, massa da água, calor específico da água delta T, sobre a temperatura. Lembrando, a temperatura, nesse caso, ela varia, eu não posso retirá-la da integral. Então, eu só posso retirar da integral o MACA, né, que é constante com a temperatura, e vou integrar o dt sobre t, que é o logaritmo natural da temperatura, substituindo aqui os limites, né, então fica MACA, logaritmo natural de TF sobre TI. Agora, eu substituo os valores, né, 200 gramas de água, já coloquei na unidade internacional de medidas, calor específico da água, também na unidade BSI, logaritmo de 293 Kelvin sobre 283, que são as temperaturas final menos a inicial. E isso, se vocês calcularem, é igual a 29,03 joules por Kelvin. Então agora vamos nos focar na variação de entropia do lago, que tem a mesma definição, né, da variação de entropia da água, só que neste caso a temperatura do lago é uma constante. Portanto, eu posso tirá-la da integral e o que eu fico é apenas com a integral desse dQr aqui, né? E o que eu encontro, então, é que a variação de entropia do lago é igual à variação de calor que ele cede para a água, né, sobre a temperatura dele, que é uma constante. Nós vimos que, em módulo, a variação de calor que o lago tem é igual a menos o que a água tem, né, mas o lago cede, portanto, é menos, né, a variação de calor do lago que é menos a da água. Então, agora eu posso substituir os valores. Nesse caso aqui, eu tenho menos MACA delta T, da água, né, porque isso aqui é o calor, variação de calor da água, sobre o TL, que é a temperatura do lago. Substituindo esses valores aqui, eu encontro menos 28,53 joules por Kelvin. E aí, se eu calculo, então, agora o problema pede para calcular a variação de entropia do universo, eu tenho que somar a variação de entropia da água mais a do lago, e eu encontro, então, eu substituindo isso aqui, que a variação de entropia do universo é 0,5 joules por Kelvin. E aí a gente tem que agora discutir o problema B, parte B, que nos diz, com base no resultado que nós acabamos de calcular e na segunda lei da termodinâmica, o que se pode afirmar quanto à reversibilidade do processo.
Então, pessoal, tem vários comentários importantes aqui. Primeiro, para vocês se darem conta de que como que calcula a entropia nesses processos distintos, né? Quando a temperatura é constante, quando a temperatura varia. Então, vocês têm que se dar conta da diferença dos dois procedimentos. Outro ponto importante é a questão da resposta que a gente encontrou nesse problema. Primeiro, notem que pode acontecer que um sistema diminua a sua entropia. É o caso da vizinhança nesse momento, que o lago ele perdeu, a variação de entropia do lago foi negativa. Mas a variação de entropia da água é positiva e é maior que a do lago, de maneira que a variação de entropia da água mais a do lago, esta aqui é positiva. O que isso significa? Isso significa que o processo é irreversível. Se vocês pensarem no experimento, na experiência de vocês no dia a dia, vocês já poderiam ter me dito isso. Olha, se eu jogo um copo de água a 10 graus Celsius num lago a 20 graus Celsius, esse copo, a água que está dentro do copo, ela vai atingir 20 graus Celsius e ela nunca mais vai voltar espontaneamente a ter 10 graus Celsius. Então vocês já poderiam saber da experiência do dia a dia de vocês que o processo é irreversível. Então vocês já sabem de antemão que vocês têm que encontrar uma variação de entropia positiva. Se vocês encontram algo aqui negativo, é um erro do problema. Se vocês encontram zero, significaria que o processo é reversível. E vocês sabem que esse processo não é reversível. Então, vocês podem usar o conhecimento da segunda lei, o princípio do aumento de entropia e a experiência de vocês do dia a dia para integrar tudo isso e interpretar um tipo de problema desses aqui.